Nós temos dentro da Escritura uma promessa de Deus por meio de Cristo para todos os seres humanos que tem a ver com a vida eterna. Deus ele prometeu nas Escrituras por meio de Jesus que ele daria vida eterna. O próprio Cristo falou disso, que ele daria vida eterna para todos aqueles que crescem nele. João capítulo 3 nós temos essa promessa, né, que Jesus promete a todos aqueles que creem, eles têm a vida eterna, aqueles que crescem em Jesus. Mas a pergunta que eu quero fazer é: o que é a vida eterna? No que consiste a vida eterna, né? Muitas pessoas têm um entendimento a respeito desse assunto, vão dizer que a vida eterna consiste em tu não ser condenado ao inferno, tu ter uma vida eterna nos céus, não morrer nunca mais, né? Não ter dor, não ter mais sofrimento, é, ter as lágrimas dos teus olhos enxugados, né? Ter uma vida feliz diante da presença de Deus lá nos céus, né? Não ter que ir para o inferno e ser condenado e ficar queimando eternamente ali. Então, as pessoas têm uma ideia de vida eterna nesse sentido. Mas, biblicamente, o que é a vida eterna? O que vem a ser a vida eterna em si? Eu quero levar você a um texto, né, e tentar explicar isso para você e, quem sabe, mudar o teu entendimento ou expandir o teu entendimento a respeito desse assunto. Se você não me conhece, eu sou o pastor Alceu pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. E todos os dias eu entro aqui de segunda a sexta-feira para trazer uma palavra, um devocional para abençoar a tua vida. O nosso devocional de hoje está em João capítulo 17, no versículo 3. Eu quero ler aqui do versículo 1, né, até o 3, que você vai entender melhor. João 17:1 diz o seguinte: Jesus falou essas coisas, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre a carne, sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe destes. Aí ele vai explicar agora o que é a vida eterna. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então perceba a definição que Jesus dá de vida eterna. Vida eterna não é tu ser livrado do inferno. Vida eterna não é tu ir ao céu. Vida eterna não é tu viver eternamente, embora essas coisas elas estão dentro da vida eterna, certo? Que Jesus nos oferece. Eu não estou negando aqui que você não vai ao céu, não estou dizendo que você não vai ao céu, não estou dizendo que você não vai se livrar do inferno. Eu não estou aqui dizendo que você não vai viver eternamente. Todas essas coisas nós encontramos dentro da Escritura. Elas estão ali, fazem parte da vida eterna, sim. Mas a finalidade dela não é essa. Não é isso. Não é te livrar do inferno, não é te levar ao céu. Essa não é a finalidade. A finalidade da vida eterna está nisso que Jesus falou, né? Versículo 3 de João, capítulo 17. A vida eterna é esta: que conheçam a ti por único Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então a vida eterna consiste em conhecimento de Deus. Então o que vai acontecer quando Jesus voltar, quando ele arrebatar a igreja, quando estivermos com ele na sua presença? O que vai acontecer é que Deus, né, a Trindade Santíssima, vai se revelar aos homens. Então passaremos eternidades e eternidades conhecendo a Deus. Então nós vamos conhecer seus atributos, o seu caráter, seu modo de ser, seu modo operante, seus pensamentos, né? Não tem como a gente explanar muito esse assunto aqui porque é muito limitado o plano em que nós vivemos, certo? É muito limitado. Então o conhecimento de Deus que nós temos também é limitado, embora seja suficiente para a salvação. O conhecimento que nós temos dele é suficiente para que nós entendamos que ele é o Deus Todo-Poderoso e que nós precisamos dele para ser salvo. Mas nós não conhecemos ele de maneira plena. Então, na eternidade, nós conheceremos ele de maneira plena, porque o objetivo da salvação, da vida eterna em si, é Deus se revelar ao seu povo. Então, quando estivermos lá com ele, ele vai se revelar a nós. Então, passaremos a eternidade conhecendo a Deus, conhecendo o seu caráter, né? Quem aqui não quer conhecer a Trindade, né? Porque é meio que complicado a gente entender, né, a Trindade, um Deus que se revela em três pessoas, mas que é um ao mesmo tempo, né? É um em essência, mas que se revela em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas, mas que são uma só. Isso é meio complicado de se entender, mas faz parte, né, do Evangelho do Reino de Deus, está na Escritura, está na Bíblia, né? Como que Deus criou o mundo? A Bíblia diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Como que isso funciona? A Bíblia diz que ele disse: haja luz e houve mediante o poder da sua palavra. Como que ele fez isso? Então, na eternidade, a gente vai passar aquele período todo conhecendo a ele. Cara, isso é maravilhoso, bicho.
né? Vai muito além do que andar em ruas de ouro, né? Em um mar de cristal, em ver as árvores perfeitas, em voar, né? Em poder fazer várias coisas que a gente nesse corpo não podemos fazer, mas na eternidade poderemos, né? Vai muito além de não morrer, vai muito além de não ter sofrimento, vai muito além de não viver tristezas, né? Só ter alegria. O conhecimento de Deus vai muito além. Eu acredito que é muito mais elevado do que ter o conhecimento de todas essas coisas. Paul Washer, ele disse uma vez na sua pregação que se o céu consistisse apenas em ter essas coisas maravilhosas, né, ter a rua de ouro, muro de jaspe, essas coisas todas que a gente lê lá no livro de Apocalipse, se o céu consistisse somente nessas coisas, né, dentro de um mês ali, ele dando um exemplo, ficaria chato. Porque o que faz o céu ser o céu é Deus, e não as coisas que ele criou, mas sim o próprio ser de Deus. Então a vida eterna, né, para mim finalizar esse vídeo aqui, tem a ver com conhecer a Deus, saber quem Deus é, conhecer o seu caráter, né, as facetas do seu caráter, não que ele tenha que ele seja falso, mas a gente conhece uma parte que a gente consegue entender na nossa forma limitada, mas na eternidade veremos como ele é. Paulo fala sobre isso em Coríntios, né? Se você for ler lá Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, né? Que lá ele fala que nós conheceremos como ele é, né? Na sua plenitude nós conheceremos a Deus. E isso é maravilhoso. Então a vida eterna consiste nisso, em conhecer a Deus. Por isso que Oséias escreve, Oséias capítulo 4, versículo 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E Jesus ele completa aqui no versículo 13. E a vida eterna é esta, que conheçam a Deus por único Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Eu acredito que na eternidade conheceremos esse sacrifício perfeito que Jesus se dispôs a fazer na terra. Porque ele fala sobre Deus, o Pai, e sobre o Filho, certo? É a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Quando ele fala a quem tu enviaste, está se referindo ao sacrifício que ele veio fazer na terra. Então, na eternidade, conheceremos mais a fundo sobre essa verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Tanto é que nós temos, o apóstolo Paulo, se não me engano, é Colossenses, capítulo 2, ele vai falar sobre os tesouros escondidos em Cristo Jesus. Então, existem tesouros que estão escondidos em Cristo, que eu acredito que naquele dia, na eternidade, serão revelados ao seu povo. Então, conheceremos esse Cristo de maneira mais profunda, né? Com mais propriedade, conheceremos na eternidade. Então, o resumo da vida eterna se resume a conhecimento de Deus e não de pedras de jaspes, caminhos de ouro, né? As coisas que a gente tanto quer ver, né? Lá, as árvores, os frutos, né? O muro de ouro lá, essas coisas que a gente encontra. Não é só isso, não se refere a isso, mas sim conhecer a pessoa de Deus e a Jesus Cristo, a quem Deus o enviou para fazer o seu sacrifício. Amém? Então, se você não sabia sobre o que é a vida eterna, tem a ver com o conhecimento de Deus e conhecê-lo para sempre. Amém? Feche seus olhos e ore comigo nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado por mais um dia. Pai Santo, que nós possamos estar aí nesse grande dia, na eternidade, por meio de Cristo, para que possamos te conhecer por único Deus e único Senhor da nossa vida. Possamos te conhecer profundamente, Senhor. Que nossos corações fiquem alegres, Senhor, a cada dia, esperando por esse dia, que um dia veremos quem Tu és de verdade. O Deus perfeito, justo, santo e poderoso, que Tu és. Muito obrigado por essa promessa, pela vida eterna que o Senhor prometeu a todos aqueles que creem no Teu Filho, que possamos chegar até o fim, para que possamos entrar na Nova Jerusalém e vermos a Ti, porque Tu és o nosso galardão, Tu és o nosso alvo. Em nome de Jesus. Amém. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa seu like, que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.